Aí não, Rafinha, vamos devagar. Aí não, não. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 270 mil inscritos por aqui. QR Code da AG, hoje Brasileirão rolando, grandes jogos, especialmente lá em cima. O Botafogo jogando fora de casa, o Palmeiras jogando em casa. Dá uma olhadinha nas cotações, nas maiores odds do Brasileirão, com responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais. QR Code na tela. Eu vou falar da declaração do Rafinha, evidentemente, não só dela, mas do jogo dele, mas dessa grande viagem que foi a fala do Rafinha à TV ontem depois do jogo. Mas antes eu vou falar do que foi o jogo e do que foi o trabalho do Dorival em 2024, e eu tenho uma percepção, eu tenho uma sensação aqui, tá? Eu não tenho informação sobre isso, é uma sensação. Dorival está correndo risco no cargo real para março. Tem um intervalo grande até março, tem uma pressão grande. A seleção foi vaiada ontem após o apito final por praticamente todo o estádio. O desempenho decepcionou. O time chega no fim desse ano sem um padrão ainda, sem uma solidez de atuações, sem um nível confiável, ainda com problemas na fase ofensiva e com problemas na fase defensiva. O Brasil hoje tem questões para resolver nas duas pontas do campo. E o Dorival não pode dizer que não teve tempo no cargo. O tempo de treinador de seleção é escasso, verdade, de todos. Todos. A seleção inglesa não tem 30 dias para trabalhar no mês, a seleção espanhola não tem, a seleção argentina não tem, a seleção uruguaia não tem, ninguém tem. Dorival Júnior chegou em março. Dorival Júnior teve uma Copa América onde ficou 45 dias reunido com a seleção brasileira. E a seleção não tem um padrão, a seleção não tem uma regularidade de atuações, tem várias questões de convocação que são muito discutíveis. Então o trabalho do Dorival, se você pedir, Jorge, dá uma nota para mim para o trabalho da seleção no ano de 2024. Cara, um 5,5, assim, não chega no 6. Para passar de ano, o professor vai ter que dar aquela moralzinha de falar, vou te dar, ficou faltando meio ponto, hein? Faz um trabalhinho aí, dá uma folha aí, eu vou te dar meio ponto para você passar, vou dar uma arredondada na sua nota. No máximo, porque pelos próprios méritos não passaria. A seleção, se você olhar para a frieza dos números, eu falei muito aqui de atuação, olhando para os números, que casam muitas vezes com as atuações, com aquilo que a gente está vendo, são um complemento para análise. O Brasil, em 14 jogos com o Dorival, mais vezes ele não ganhou do que ganhou. Se você somar o número de empates e de derrotas, dá 8 contra 6 vitórias. O Brasil, nos 14 jogos com o Dorival, tomou 12 gols, se aproximando de uma média de 1 gol sofrido por jogo. O Brasil na Copa América foi eliminado cedo pelo Uruguai, o Brasil está terminando 2024 em 5º na eliminatória. Se fosse no formato antigo, o Brasil terminaria o ano na zona da repescagem. Ficaria 4 meses até março dentro da zona da repescagem. É que agora é uma mãe, a eliminatória, é uma mãezona, classifica todo mundo, de 10 passam 7, 6 diretamente, 1 para repescagem. Então, o Brasil não... Faltam 6 rodadas, o Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo e essa não é a questão. A questão é como o Brasil está se preparando para a próxima Copa do Mundo. Se a Copa do Mundo já fosse em março, esquece. O Brasil estava no mato. Jorge, mas a gente já viu um monte de seleção se arrastar durante o ciclo, 2, 3 meses antes encaixa, bate campeão do mundo. Não tem que se preocupar com o ciclo de seleção. Eu prefiro, na minha vida, não tratar as exceções como regras. Eu acho que a regra, o correto, o processo ideal é você ter uma construção ao longo dos 4 anos, você ter um trabalho que mostre sinais, você chegue com algo pronto para 2026. Ou a gente vai bater palma, achar normal e achar que não tem problema nenhum, fazer o que o Edinaldo fez com a seleção em 2023. Os reflexos estão aí até agora. De Ramon Menezes, do puxadinho com o Diniz dividindo seleção e clube. Nenhum legado ficou para 2024 e o Dorival também não deixa pouquíssimos legados para 2025.
Então, para mim, aquilo é exceção. Esse negócio de, o regrag, Marrocos chegou 2, 3 meses antes da Copa. Olha aí como é que Marrocos foi na Copa. Eu prefiro tratar isso como exceção. É a minha maneira de ver trabalhos de futebol, trabalhos de seleção brasileira. Então, a minha sensação é que o mercado não está fácil. Claramente a CBF quer um estrangeiro. Saiu a história de Guardiola recentemente lá no The Athletic. Teve a história do Ancelotti também, que vocês sabem, né? O desfecho vergonhoso para a CBF qual foi. A minha sensação é de que, mesmo com toda essa dificuldade de mercado, de você trazer alguém em março, se você quiser um cara europeu, ou de repente alguém que está em clube, março é o fim da temporada europeia. O cara não vai largar 2 meses antes de acabar a temporada um clube, se você quiser um treinador empregado lá fora, para assumir a seleção brasileira. Não vai. Mas a minha sensação é de que o Dorival balança bem para março. Não é informação, não é desejo, não é pedido de demissão, não é nada. É sensação, tá? O jogo do Brasil. Brasil fez um mau jogo? Não. Brasil fez um bom jogo? Eu também diria que não. Porque, vamos lá, o Brasil teve postura ofensiva? Teve. O Brasil buscou o ataque o tempo todo, muitas vezes de forma desorganizada. Principalmente no segundo tempo de forma desorganizada. No primeiro tempo sem tanta eficiência, no segundo tempo sem tanta organização. Mas o Brasil não conseguiu criar, pelo menos em termos de chances claras, um número compatível com a sua posse de bola, com a sua presença no ataque. Então isso não é uma boa atuação. E o Brasil ficou exposto defensivamente, principalmente no segundo tempo, tomou mais um gol. Então não posso chegar aqui e falar, o Brasil foi bem. Foi melhor do que foi contra o Chile? Foi. Foi melhor até do que na goleada contra o Peru, porque é outro nível de adversário, né? É outro nível de adversário. Foi melhor do que contra a Venezuela? Foi. Mas isso não é suficiente para dizer que o Brasil teve uma boa atuação. No geral, né? No geral. Eu acho que era um contexto diferente do jogo de Maturim. Maturim, é uma viagem lá pro interior da Venezuela, jogo com 32 graus de temperatura no início da noite, outra pegada. Ontem, você está enfrentando dentro de casa, um estádio excelente, com condições excelentes, um adversário que é de um nível muito maior. Então é até difícil você fazer essa medição com o jogo anterior. Mas, enfim, foi um Brasil ontem de posse, muita circulação de bola, um jogo limitado a uma faixa de campo, né? Jogo ali da intermediária uruguaia para trás, né, do campo de defesa do Uruguai. Mas uma marcação posicional do Uruguai. O Uruguai falou, eu vou ficar aqui, cada um aqui na sua posição, não vou correr atrás de vocês. Teve até o Varela que ficou cercando ali o Vinícius Júnior e ajudou a anular bem o Vinícius Júnior do jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas o Uruguai falou, vou ficar aqui na minha marcaçãozinha, né, marcando zona, beleza, e vocês ficam aí, ficam aí circulando. E nessa, o Brasil tinha o Gabriel Magalhães muitas vezes como o maior articulador do time, um zagueiro, ou apostando em diagonais longas, ou chegando na intermediária para trocar passes, para tentar achar os volantes, para tentar achar o Bruno Guimarães, ou até conectar algum atacante de forma mais objetiva. Você tinha o Savinho pelo lado direito, muitas vezes ficando com 2 marcadores em cima, tentando um mano a mano, esbarrando na cobertura. Ele até tentava ganhar e ganhava alguns duelos individuais do Sarate, o lateral esquerdo do Uruguai, via alguém na cobertura, via o Max Araújo na cobertura, um abraço. E a jogada não tinha fim. O Rafinha e o Igor Jesus, percebendo como se comportava a marcação uruguaia, povoando ali a entrada da sua área e se movendo muito pouco, baixavam, vinham tentar alguma coisa mais para o meio campo, o Rafinha com mais sucesso, até pelas características, pela qualidade, pelo momento que vive, o Igor Jesus não. A bola não chegava e quando ele tentava trabalhar a bola fora da área, ele não estava numa boa noite. Se enrolava, né? Errava domínio, errava passe. A torcida estava até ensaiando ali pegar um pouco no pé dele. E do outro lado, o Vini sofrendo também com a falta de espaço, o Varela cobrindo bem ali o espaço, o Abner até tentando uma aproximação, mas pouco saiu, principalmente no primeiro tempo, de jogada do Vini. O Rocher fez uma defesa no primeiro tempo, que foi o escanteio cobrado na primeira trave pelo Rafinha, o Igor Jesus cabeceia, ele faz a defesa 40 e tal do primeiro tempo, só. Então você tem posse, você martela, você fica ali rodando, você fica tentando bola longa, o ponta fica tentando jogada individual, mas você não consegue sequer finalizar no gol só uma vez, numa bola parada, isso não é bom. Claro que isso não é bom. Isso mostra claramente um problema coletivo da seleção brasileira.
No segundo tempo, o panorama muda pouco. O Brasil continua atacando, continua ali fazendo a sua pressão, a sua circulação de bola no campo de ataque. E aí o Brasil toma o gol. Toma o gol. O Brasil não mudou, não mudou. Quando volta para o segundo tempo, não tem mudança na estrutura do time. Volta igual. E o Brasil toma um gol. O Brasil vai começando a se abrir um pouquinho mais, toma o gol do Valverde. O Valverde já domina, tirando o Bruno Guimarães, uma jogada na lateral. Acho que o Bruno Guimarães, de novo, foi muito ruim, muito mal. Na boa, sim. O Bruno Guimarães hoje não reúne condições para ser titular da seleção brasileira. Não reúne. Não tem chance, não tem perigo. Gol do Valverde. Gol do Valverde. Era uma marcação do Brasil que ela não era agressiva. E ela foi começando a ficar mais frouxa no decorrer do segundo tempo. Aí o Brasil meio que no abafa consegue um gol num rebote na entrada da área numa batida de primeira linda do Gerson. Esse sim foi muito bem no jogo. Dentro do que pôde fazer, o Gerson fez. Desarmou, correu o campo todo, se moveu bastante, apareceu para pisar na área, apareceu para finalizar da entrada da área. Grande jogo do Gerson. Dentro de um cenário difícil da seleção brasileira. A essa altura, o Dorival já tinha colocado mais atacantes do time. Ele já tinha colocado o Martinelli, ele tirou o Abner e colocou o Luiz Henrique, tirando o Igor Jesus. 4 minutos depois saiu o gol do Brasil. Eu quero falar muito dessas alterações do Dorival Júnior e muito sobre essa coisa do camisa 9, que o Brasil não teve depois da saída do Igor Jesus ontem. Depois desse gol, o que acontece no jogo? O Uruguai não estava tendo contra-ataque, começou a ter. O Brasil ficou muito aberto. O Rafinha fazendo lateral esquerda, o Martinelli indo lá para a lateral esquerda também, trazendo um pouco mais para dentro para construir. Aí veio o Estevão pelo lado direito, que entrou com mais tempo e até participando um pouco mais do jogo em relação ao último jogo, mas também errando muito, errando finalização, errando tentativa de inversão, normal, né? Nós estamos falando de um garoto, não tem entrosamento, não está tendo sequência na seleção brasileira, tem poucos minutos, o panorama era difícil, o Uruguai se defende bem, o nível do Uruguai é muito bom, enfim, e aí terminou com o Estevão aberto na direita, Rafinha e Martinelli, como eu já disse, o Luiz Henrique até caindo para o lado direito, mas afunilando mais para tentar encontrar o Vinícius Júnior, praticamente ali como uma dupla de ataque. O desempenho do Vini não cresce muito. O Vini tinha tido uma chance no início do segundo tempo, uma bola enfiada pelo Rafinha que passou muito perto. E o Brasil ficou nessa, sem criar grandes chances. Muitas das chances que o Brasil criou foram de fora da área, o que torna, em tese, mais difícil você chegar ao gol adversário. Então, é uma dificuldade ofensiva. É um time que tem poucas ideias ofensivas, tem muito ponta, muita circulação de bola e poucas jogadas e pouca efetividade para furar as defesas adversárias e uma exposição defensiva que é preocupante. O Brasil ficou no perigozinho ali de tomar o segundo gol, porque a defesa que já não está muito sólida se expôs muito no final do jogo, ficou uma trocação, ficou um cai lá que não era muito perigoso para o Brasil. E terminou 1-1 com o time tomando vaia, tudo aquilo que a gente já disse. Sobre individualmente jogadores que se salvaram, para mim Gabriel Magalhães e Gerson. Se eu estiver cometendo alguma injustiça, e o Rafinha tentou muito. Rafinha, cara, atacou, defendeu, bateu falta, bateu escanteio, finalizou, colocou o companheiro na cara do gol. O Rafinha jogou pra caramba. Dentro. O que é jogar pra caramba? A seleção tá destruindo alguém? Tá destruindo ninguém. Mas dentro do que acontece hoje, dentro do panorama atual, o Rafinha foi muito bem. O Gabriel Magalhães, mais uma vez, desempenho de dono da posição. E o Gerson, que tem a dificuldade dos dois volantes do Brasil na hora do gol do Uruguai? Tem, me lembrou até o gol da Venezuela. Mas o Gerson fez muito bem o seu papel do ponto de vista individual e até ajudando na parte coletiva do Brasil, principalmente do meio para frente. Camisa 9. Vamos fazer um exercício de lógica? Vamos pensar? Vamos lá, como eu sempre gosto de estimular aqui. O Dorival monta a seleção com camisa 9. Ele convoca o Pedro. E aí, quando ele já tinha o Estevão participando do ciclo e o Pedro, de repente, surge, as pessoas questionam. E aí, Dorival, mas por quê? Ora, porque eu quero um 9. O Pedro é muito mais um 9 do que o Endrick. Beleza. Ele deu ao azar do Pedro machucar. Aí o Endrick estava lá, enfim, jogou, mas não agradou. Aí ele vem depois com o Igor Jesus nas convocações seguintes. Por que o Igor Jesus e não o Endrick? Agora o Endrick nem convocado é. Porque o Endrick não está jogando, verdade. E porque eu quero um cara com características de 9. O Igor Jesus não é o Pedro, mas ele tem características que se aproximam do Pedro em termos de função, posição, né?
pisada na área, colocação dentro da área, enfim, ajudar até para sair, para tabelar com os pontos, para criar espaço e tal. Então, é um 9. Então, o Dorival, deixando claro que ele tem uma predileção por um camisa 9, ok? Aí ele vai para a data FIFA, que é difícil, contra a Venezuela, lá em Maturim, e contra o Uruguai, com apenas um camisa 9. E aí esse camisa 9 não rende, ele tira esse camisa 9 e ele não tem outro camisa 9. Contra a Venezuela, o Igor Jesus sai, o Rafinha vai para o centro do ataque. Ontem o Igor Jesus sai, aí ficam Vinícius Júnior e Luiz Henrique tentando trabalhar por dentro, pelo meio do ataque, por dentro da defesa do Uruguai. Ora, vamos exercitar a lógica? Se Dorival entende que a seleção precisa de um camisa 9, que o estilo de jogo da seleção é com um camisa 9, por que não ter o segundo camisa 9 na convocação? Ah, mas os melhores jogadores da seleção brasileira são pontas. Temos uma fartura de pontas. Por isso a fartura de pontas convocados. Tudo bem. Mas pensa, né? Se a tua estrutura de time é com um camisa 9, por que só um camisa 9? E os outros nomes? Não tem mais ninguém? O próprio Endrick não poderia estar aí como uma opção? Aí você tem que olhar, tem Evanilson, tem, sei lá, o Evanilson que ele levou para a Copa América. Não estou dizendo que é nome ideal, não, mas é para entender. Para mim é uma falha da convocação do Dorival. Se o Igor Jesus machucasse no treino, por exemplo, o Pedro, quando machucou no treino, tinha o Endrick lá. Você pode não achar o Endrick um camisa 9 excelente, mas ele estava lá, ele pode fazer a função. Não tinha ninguém para o lugar do Igor Jesus, que claramente não foi bem nessa data FIFA, não foi do nível da anterior. Até porque os adversários da data FIFA anterior foram risíveis, né? Chile e Peru. Pô, deboche, é brincadeira, são muito ruins. Então, fica difícil entender. Danilo é uma questão delicada hoje na seleção brasileira. Olha que o Danilo até tentou atacar ontem, até chegou à linha de fundo no primeiro tempo, principalmente, mais do que o normal. E eu acho que isso aumenta também o desgaste. Tem alguns nomes dos quais o Dorival aposta que... Então, por exemplo, ontem, ele tinha um lateral esquerdo no banco, mas ele preferiu deixar uma lateral esquerda meio que indefinida, com o Rafinha, com o Martinelli caindo por ali, porque ele queria mais volume ofensivo, depois da saída do Abner. Mas ele tinha um Alex Telles que pode fazer jogadas ofensivas e que dá mais consistência na defesa. E no jogo de trocação, o Brasil ficou exposto pelo lado esquerdo, ele correu riscos. Então, é um trabalho que está muito ali na tentativa e erro, ok, né? É o primeiro ano do trabalho, mas tem mais coisa não dando certo do que dando certo. Por isso que eu acho que o Dorival está perigando nesse momento. E eu quero falar da declaração do Rafinha agora no final do vídeo. Por favor, Rafinha, desculpa. Eu tenho uma preocupação com esse tipo de fala, porque eu sempre fico na dúvida se é um discurso para tentar baixar a fervura de uma crise, sabe? Vamos vender aqui. A gente sabe que não tá legal, mas para fora a gente vai dizer que tá. Para a gente dizer que tem o controle da situação. Você vendeu uma sensação de que tá tudo controlado, tá tudo bem, tal. Ou se é uma leitura míope dos acontecimentos. Se for, aí o problema é mais grave ainda. Eu acho grave vender uma versão fantasiosa da realidade, tá? Acho grave, acho péssimo, porque as pessoas veem os jogos. Todo mundo vê a seleção jogar, gente, por favor. E você tem um termômetro muito instantâneo de análise do torcedor, que é a rede social. A gente sabe que o Brasil tá mal e que o torcedor não tá gostando. A gente sabe as duas coisas. Estão claras, cristalinas como a luz do dia. Então aí, todo mundo está vendo. Então já acho ruim. Agora, se todo mundo está enxergando de fora e lá dentro as pessoas estão vendo outra coisa, nossa, aí é mais grave ainda. Aí, porque como é que você vai resolver um problema se você não sabe da existência do problema? Se você não se conscientiza de que o problema está lá e precisa ser atacado. Não tá tudo bem, Rafinha. O Brasil não jogou para baralho, como você disse, não, mas longe disso. Você foi muito bem. Sua atuação foi muito boa. Diante do contexto que eu apresentei aqui. Mas, pô, estamos jogando muito, estamos jogando para baralho. Jogando desse jeito, ninguém ganha da gente. Vai ser difícil ganhar da gente. Vaiaram hoje só pelo resultado, não foi nem pela atuação. Ah, desculpa. E você sabe qual é o outro efeito que esse tipo de declaração tem? Isso aumenta o desgaste.
Quantas vezes a gente já viu treinador de futebol, por exemplo, perder o cargo, balançar, comer, e isso muitas vezes é o início do fim, coletiva. Que o time foi mal e o cara chega, não, fomos muito bem, fizemos uma grande partida, o torcedor tá revoltado, tá indo pra casa pistola, aí tá ouvindo a coletiva do carro, no ônibus, no metrô, no fonezinho, chega em casa, tá vendo o cortezinho, pô, peraí, o cara tá dizendo isso mesmo? O cara tá me tirando, né? Então isso tem um efeito de aumentar, de prolongar um desgaste que já tá dado do torcedor com a seleção brasileira. Olha quanto espaço vazio tinha ontem em Salvador. Preço do ingresso e fase ruim da seleção. Parabéns à CBF, que vexame. Uma imagem como aquela é um vexame. Um Brasil e Uruguai, um jogo desse peso, último jogo do ano, com caras de peso em campo, com Vinícius Júnior, com o Rafinha. Estádio com vários assentos disponíveis. Vários. Parabéns à CBF. Parabéns. É preciso recalcular o valor do produto seleção brasileira. A CBF está achando que são os Globetrotters. Não, desculpa, CBF, baixa a bola. Baixa a bola. Não tá valendo isso tudo, não. Show da Taylor Swift tá valendo mais do que a seleção brasileira. Vai devagar. Então uma fala como essa eu acho péssima, péssima. Péssima no conteúdo, péssima até na forma, que soa às vezes até um negócio meio arrogante. Pô, jogamos pra caramba, jogamos pra baralho mesmo, mas a gente é bravo, a gente tá grandão, a gente é o bichão. E não é, pô. E o Brasil sai da data FIFA perdendo 4 pontos. E o Brasil termina o ano em quinto. E o Brasil outro dia perdeu para o Paraguai. E o Brasil ganhou do Equador em casa aos peidos no Couto Pereira. 1-0, magro jogando mal, tomando vaia também. O Brasil tomou vaia em Curitiba, tomou vaia em Salvador. Como é que tá jogando para baralho? Pô, pera. Não tá. Desculpa, não tá. Então, para mim é um erro brutal essa fala do Rafinha. E eu lamento, porque é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Talvez o melhor. Nessa temporada, nesse primeiro recorte, nessa primeira metade de temporada. Mas na boa. Pô, eu diria Paulinho da Viola, né? Tá legal, aceita o argumento? Nem aceito nesse caso. E não me altere o samba tanto assim, pô. Aí não. E só pra não passar em branco. Falei aqui no comentário do jogo e vou fazer de novo o registro. Uma noite ruim, apagada do Vinícius Júnior. Acho que existe um problema coletivo claro que impacta no jogo do Vini dentro da seleção, mas é uma questão que também diz respeito a ele, a sua individualidade. Ontem não foi um jogo de provocação, o Uruguai veio jogar bola, jogar o jogo dele, se defender. O Uruguai não deu pancada, não provocou o Vinícius, não ficou enchendo o saco do Vinícius, não teve nada disso, nada. O Uruguai fez o jogo dele, o jogo que ele se propôs a fazer, terminou o ano como vice-líder, 2 pontos à frente do Brasil, levou o empate para casa, fez tudo o que tinha que fazer. E o Vinícius ontem teve uma atuação discreta. O Vinícius não consegue brilhar, o Vinícius muitas vezes não consegue espaços, não consegue a aproximação, o jogo não flui, mas nesse ambiente que o jogo da seleção brasileira não flui, o Rafinha tem sido um cara que tem chamado muito mais o jogo do que o Vinícius. Isso é importante. O Savinho ontem, errando mais do que acertando, tem sido um cara que tem chamado muito mais o jogo na seleção brasileira do que o Vinícius Júnior. No momento em que o coletivo não está funcionando, vai ter que ir na base da individualidade. E isso não está funcionando com o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Eu barraria o Vinícius? Eu não acharia absurdo pensar numa solução, numa opção. O problema é que o Martinelli, que é uma opção imediata, por exemplo, ele é tão melhor do que o Vinícius Júnior? Ele tem, quando entra, rendido tão mais do que o Vinícius Júnior na seleção? Esse é o ponto. Agora, que o Vinícius não tem rendido, isso é evidente. Que o problema é coletivo? É, mas o problema também é individual. Isso também precisa ser dito. Um jogador que é protagonista no Real Madrid, mas é tudo em cima do Vinícius Júnior. Ora, o cara que é protagonista no Real Madrid, que pra muitos foi o bola de ouro da última temporada. Não viemos aqui batendo no peito dizendo, pô, injustiça, o cara foi o bola de ouro, foi o melhor do mundo na última temporada, não foi? Esse cara tem que ter uma performance compatível dentro da seleção brasileira, pô. Pelo menos em termos de chamar o jogo. Que o Rafinha tá fazendo muito mais. Quem é um protagonista em campo dessa seleção brasileira hoje? É o Rafinha. Depois do Rafinha, quem é? O Gabriel Magalhães. E cadê o Vinícius Júnior? Não é fulanizar, entendam. Não é colocar tudo nos ombros de um cara. Mas essa responsabilidade precisa ser chamada pelos jogadores de destaque. E outros jogadores, até com menos destaque e menos capacidade técnica do que o Vinícius, estão chamando mais do que ele. Num momento em que faltam soluções coletivas no trabalho do Dorival Júnior, que é um trabalho regular, raspando no ruim.
Esse é o saldo do Brasil em 2024, na minha opinião. Tá feito o vídeo. O que você pensa? Deixa nos comentários. Bom feriado para todos. Nessa quarta-feira, like se você ficou até o final. Juízo